Olha, uma notícia recente abalou o mundo digital. Uma das maiores violações de dados da história veio à tona e bilhões de senhas podem ter sido expostas. E agora? Nesta análise, a gente vai entender direitinho o que isso significa e, claro, o mais importante, como se proteger. Então, vamos direto ao ponto, sem rodeios. O número é assustador: 16 bilhões de senhas. Sim, é isso mesmo, 16 bilhões. Para a gente ter uma noção do que isso representa, é mais de 2 senhas para cada pessoa viva no planeta Terra. É, sem dúvida, um dos maiores vazamentos de dados que a gente já viu. E para nos ajudar a entender o tamanho do problema, a gente vai se basear na análise de um especialista em cibersegurança, o Jitan Jen. Ele não mediu palavras. Ele descreveu a situação como muito alarmante. E é fundamental a gente entender o porquê desse alarme todo. Ok, então nosso roteiro aqui vai ser bem simples e direto. Primeiro, a escala do problema. Depois, o risco real para todo mundo. E, por fim, a parte crucial, um plano de ação para se proteger. Beleza, vamos começar pelo começo. O que exatamente aconteceu nesse vazamento de 16 bilhões de senhas? O que significa quando uma montanha de dados assim, dados privados, de repente vaza para todo mundo ver? Traduzindo isso para a vida real, uma violação de dados como essa quer dizer que as chaves do nosso mundo digital, sabe, nossos nomes de usuário e senhas, aquelas que a gente usa todo santo dia, simplesmente foram parar nas mãos de quem não devia. Mas espera aí, uma pergunta importante que o próprio especialista levantou é a seguinte: essas senhas são todas novas, de agora? Ou é uma compilação de vazamentos antigos dos últimos 4 ou 5 anos? A verdade é que ainda não se sabe ao certo. Mas, de um jeito ou de outro, o volume é gigantesco e muito preocupante. E os perigos? Ah, eles são bem reais. Com uma senha dessas na mão, um criminoso pode fazer um estrago. Eles podem tomar o controle de contas, sequestrar seus arquivos e pedir um resgate, o famoso ransomware, ou, no pior dos casos, roubar a identidade digital da pessoa por completo. Tá, 16 bilhões é um número meio abstrato, né? Mas vamos trazer isso para a nossa realidade. Como é que um vazamento desse tamanho afeta a vida de cada um de nós no dia a dia? E aí vem a pergunta de R$ 1 milhão, né? E as senhas do banco? Estão seguras? O nosso dinheiro está em risco? Essa com certeza a maior preocupação de todo mundo. Bom, a primeira notícia parece ser um alívio. As análises indicam que o vazamento se concentrou mais em logins de redes sociais e e-mails, tipo Facebook, Instagram, Gmail, e não diretamente nas senhas de banco. Ufa, né? Mas calma, o perigo real está um pouquinho mais escondido. É o que a gente pode chamar de efeito dominó. Pensa comigo. Mesmo que a senha do banco não tenha vazado, se o criminoso tem a senha do seu e-mail, o que ele faz? Ele vai lá no site do banco e pede para redefinir a senha. E para onde vai o link de redefinição? Exato, para o seu e-mail, que agora está comprometido. De repente, o e-mail vira a chave mestra para tudo. O especialista usa uma analogia que deixa tudo muito claro. Ele diz que o risco que se corre num vazamento de dados é exatamente o mesmo de quando se entrega a senha na mão de outra pessoa. É simples assim. As consequências são as mesmas. Ok, cenário traçado. A grande questão agora é o que fazer? Essa é a parte mais importante de todas. Vamos ver um plano de ação bem prático, com 3 passos imediatos para se proteger, agora. O plano é bem direto. Passo 1. Mude suas senhas mais importantes. E não é para amanhã, é para agora. E crie o hábito de fazer isso com frequência. Passo 2. Ative a autenticação de 2 fatores em tudo que for possível. É aquela camada extra de segurança que faz toda a diferença. E passo 3, uma dica bem prática: diminua os limites diários de transação nas suas contas e cartões, porque se o pior acontecer, o prejuízo vai ser bem menor. Nesse ponto, muita gente deve estar se perguntando: tá, mas como eu sei se os meus dados, meu e-mail vazaram? A boa notícia é que existem ferramentas para ajudar a checar isso. O especialista recomenda um site bem conhecido para isso. O nome é haveibeenpwned.com. É em inglês, mas é fácil de achar. Lá é só digitar seu e-mail ou telefone e o site te diz se seus dados já apareceram em algum vazamento conhecido. É um ótimo primeiro passo para saber o tamanho do risco. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Um vazamento desse tamanho faz a gente pensar numa coisa maior, né? Sobre a nossa segurança digital como um todo. Afinal, de quem é a culpa? Ou melhor, de quem é a responsabilidade de proteger todo mundo?
A verdade é que a segurança digital é um ecossistema, a responsabilidade é compartilhada. De um lado, cada um de nós precisa ter uma boa higiene digital. Do outro, as empresas e os governos têm que fazer a parte deles, investir pesado em segurança, aplicar as leis de proteção de dados e educar a população. É um trabalho em conjunto, ninguém resolve isso sozinho. Ou seja, não tem bala de prata. A solução precisa vir de todos os lados. É o investimento das empresas, a regulação dos governos, a educação da sociedade e, claro, a vigilância de cada um de nós. Tudo isso junto é o que constrói um ambiente digital mais seguro. Mas no fim do dia, a conclusão do especialista é bem direta e poderosa. Mesmo com tudo isso, com empresas e governos agindo, ele diz que a sua própria higiene cibernética é o que pode te salvar. A primeira e a última barreira de proteção é a responsabilidade de cada um. E isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Nesse mundo onde tudo é digital, onde a nossa vida inteira está online, de quem é, de verdade, a responsabilidade final pela nossa segurança? Essa talvez seja uma das questões mais importantes do nosso tempo.